Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da USE Intermunicipal de Ourinhos e convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará de conteúdos com base nos livros complementares da doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A USE Intermunicipal de Ourinhos, que é o órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é o responsável pela condução deste programa. Eu sou Luciane Strauss e hoje abordaremos o tema sobre consequências do conhecimento espírita e para nos ajudar a explorar um pouquinho mais, convido Larissa Poma, colaboradora do movimento espírita em nossa região. Seja bem-vinda, Larissa. Boa noite, tudo bem? Muito obrigada, Lu. Larissa, então nós vamos entrar naqueles questionamentos, naquelas questões que muitos têm. E daí vai o primeiro questionamento. Conhecimento espírita favorece a melhoria do ser humano? O porquê disso? Bom, se você diz por quê, já quase deu a resposta. Sim, favorece o nosso melhoramento, a nossa melhora. Por quê? Porque o Espiritismo traz para nós uma visão diferente da vida. À medida que nós compreendemos por que estamos aqui, de onde viemos, para onde retornaremos se viemos deste lugar, nos esclarece sobre a vida espiritual, nos ajuda a nos conhecermos melhor. E à medida que nós nos conhecemos, nós também podemos, por meio do Espiritismo, compreender o outro. E compreender o outro, nós sempre falamos aqui nos nossos programas, é um verdadeiro tesouro na nossa vida. À medida que nós vamos reconhecendo as nossas próprias imperfeições e a necessidade que nós temos de nos melhorarmos, entendendo por que temos que nos melhorar e nos aperfeiçoar, a nossa vida muda. Então, cedo ou tarde, nós vamos nos modificando para melhor e essa mudança, ela tem impacto no mundo. Então, a doutrina espírita contribui para a nossa melhora, por consequência, à medida que nós, enquanto indivíduos e todas as pessoas vão se melhorando, nós conseguimos também mudar o mundo. Nós trouxemos aqui uma afirmação do espírito André Luiz, que está lá no livro Sol nas Almas, que é muito interessante quando ele esclarece do que o conhecimento espírita faz nas nossas vidas. Então, ele vai dizer assim, que o conhecimento espírita é tão importante no reino da alma quanto a alfabetização nos domínios da vida comum. Mais adiante, ele diz um pouquinho assim: a humanidade tem tanta necessidade de conhecimento espírita como precisa de pão ou de antibiótico, que devem ser fabricados e armazenados antes que a infecção contamine o corpo ou que a fome apareça. Olha que importante essa comparação, tanto com o antibiótico quanto com o alimento da alma. E quando ele fala em prevenção para que não contamine, o que nós entendemos sobre isso, essa profilaxia? É justamente à medida que nós vamos tomando esse conhecimento, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos despertando a nossa consciência. E é isso que muda tudo. Além do André Luiz, quem traz um esclarecimento importante para nós é Leon Denis, quando ele vai dizer assim: o conhecimento do porquê da existência. Então, esse é um aspecto que faz com que o Espiritismo contribua para a nossa melhora, é esse saber por que estamos aqui, por que existimos. Então, esse conhecimento ele é de consequências incalculáveis para o nosso melhoramento e para a nossa elevação. E assim ele conclui: quem sabe onde vai, pisa firme e imprime a seus atos um impulso vigoroso.
dispensa comentários. Leon Denis, sempre preciso e cirúrgico, como Emmanuel, como André Luiz, e todas essas obras complementares, nas quais nós também nos baseamos, como você disse no começo aí. Falando em Leon Denis, eu vou mais uma perguntinha. Leon, no livro Depois da Morte, ao fazer uma reflexão sobre os efeitos negativos das ideias materialistas e das interpretações religiosas literais, concluiu que os ensinos espíritas favorecem o progresso do espírito. Fala um pouquinho disso. Então, na própria pergunta, na afirmação aí que você fez, você está falando dos efeitos negativos do materialismo. E muitas vezes nós analisamos algumas religiões e nós percebemos que ainda imperam determinados valores, princípios que na verdade são materialistas. E quando Leon Denis vai comentar isso, ele diz que algumas doutrinas, algumas filosofias, na verdade, negativistas, aquelas pessimistas, elas obscurecem a nossa vida. Então nós sabemos que é algo que não nos edifica, que não promove essa melhora que nós estamos comentando. E ele diz assim: obscurecem a vida e conduzem ao sensualismo e à desordem. E esse sensualismo não é esse prazer desregrado, sexual que nós estamos acostumados. Na verdade, a referência aqui são as sensações. E nós sabemos que nós vamos evoluindo a partir do instinto. Acho que nós vamos comentar sobre isso mais à frente também, se não neste, no próximo programa. Nós vamos falar disso. E nós, às vezes, ficamos presos ali naquele início, na questão, na era, vamos dizer assim, das sensações. E nós precisamos, na verdade, elevar até os sentimentos, nos elevar e elevar os nossos sentimentos. E essas doutrinas negativistas não contribuem para isso, muito pelo contrário. Já as outras religiões salvacionistas, Leon Denis fala assim, que fazem da existência uma obra de salvação pessoal. São aquelas religiões que nós chamamos de salvacionistas, que são muito focadas na salvação individual e não deixam de ser egoístas. Porque, assim, só as pessoas que estiverem naquela religião é que vão ser salvas. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Não é? Então, com todo respeito a outras religiões, nós sabemos que ainda existe, que essa crença ainda impera. Muitas vezes há uma salvação exclusiva. E o Espiritismo traz uma outra visão. Ele amplia, na verdade, essa perspectiva. E o que será a salvação para nós? A caridade. Porque não é uma salvação exclusiva de uma pessoa só, não, está ao alcance de todos nós e, na verdade, é a grande fatalidade da vida. Nós estamos todos fadados à perfeição. Quando nós falamos em vida, estamos falando de toda a nossa jornada e não só dessa atual existência. É isso, então, que Leon Denis vem trazer para nós. Além de ampliar esse olhar, vai nos trazer a visão de que a felicidade terrena, na verdade, ela é ilusória. Quando nós transcendemos para a vida futura, com essa visão que o Espiritismo traz, nós percebemos o porquê, o objetivo de nós nos melhorarmos continuamente. Mas como nós podemos nos melhorar? E é aí que ele comenta: o meio de realizarmos essa transformação, essa melhoria, é a observação da lei moral em todas as suas formas. Com esse ideal, a sociedade é indestrutível, desafia todas as vicissitudes, todos os acontecimentos, avigora-se nos infortúnios e encontra sempre meios para, no seio da adversidade, superar-se a si mesma. Então, assim, não é para superar ninguém, quem está ao meu lado, os adversários, os inimigos, não, é para superarmos a nós mesmos. E a partir dessa transformação individual, como nós falamos anteriormente, levar a esse progresso da sociedade. É isso, Lu. Agora vamos, então, questionar um pouquinho sobre o espírito de Emmanuel. Qual o esclarecimento do espírito de Emmanuel sobre o porquê o espiritismo deve ser considerado efetivamente
um processo libertador de consciência? Muito interessante essa colocação e muito rico o comentário do Emmanuel. Por esse motivo, eu vou precisar ler aqui tudo que o Emmanuel diz a esse respeito. Porque, na verdade, é ele que vai falar, ele que considera o Espiritismo esse movimento libertador de consciências, que nós percebemos que realmente é. E que, com esse movimento de libertar as nossas consciências, é aí que ele se transforma nesse fator de evolução. É assim que nós evoluímos. Mas Emmanuel vai colocar que ele é esse fator de evolução em toda parte, em todas as áreas, em diversas áreas e aspectos que nós podemos considerar da nossa sociedade, mais uma vez. Então, Emmanuel vai colocar que na ciência ele vai criar novos horizontes para a glória do Espírito. Então, nós vemos hoje, por exemplo, nós podemos observar toda a evolução da ciência tentando ainda comprovar tudo aquilo que o Espiritismo vem trazendo há tanto tempo. E não só o Espiritismo, nós sabemos que o Espiritismo organizou todo um conhecimento que está disponível na humanidade. Na filosofia, traçará princípios superiores ao avanço inelutável do progresso. Então, não tem jeito. E nós vamos tomar contato com esses princípios mais elevados. Na religião, estabelecerá supremos valores interpretativos, liberando a fé viva das sombras que a encarceram na estagnação e na ignorância. Então, não mais a fé cega, mas a fé raciocinada, aquela fé que vem, que se reforça pelo conhecimento. Na justiça, diz Emmanuel, descortinará novos rumos aos direitos humanos. Muito interessante essa observação, porque se nós considerarmos que o Espiritismo, que se embasa nos ensinamentos do Cristo, que nos ensina o amor ao próximo como a nós mesmos, o fazer ao outro somente aquilo que gostaríamos que nos fizessem, será que nós precisaríamos de uma justiça formal como nós temos hoje? Então, essa é a meta, é isso que o Espiritismo faz, aos poucos, é claro. Alguém pode estar pensando, nossa, mas então basta ser espírita para praticar todas essas aí, adquirir todas essas virtudes, melhor dizendo, né? E nós vamos ver também que, na verdade, o Espiritismo precisa estar num lugarzinho muito especial para que essa transformação ocorra. No trabalho, proporcionará justa configuração ao dever. Nas artes, acenderá a inspiração da inteligência para os mais arrojados voos ao país da beleza. Que poética essa frase do Emmanuel. A conquista do belo através da nossa melhoria, desse conhecimento. Na cultura, desabotoará novas fontes de luz para a civilização fatigada e decadente. Na política, plasmará nova conceituação para a responsabilidade dos patrimônios públicos. Na legislação, instituirá o respeito substancial ao bem comum. E em todos os setores do crescimento terrestre, à frente do futuro, ensinará e levantará, construindo e consolando com a verdade, a nortear-lhe a marcha redentora. Mas Emmanuel sempre tem um entretanto, um contudo, um todavia. E ele vai terminar essa passagem mostrando onde tem que estar o Espiritismo para que tudo isso aconteça. Somente no coração é que o Espiritismo pode realmente transformar a vida. Então, enquanto o Espiritismo estiver nos livros, nas nossas palavras, como estamos fazendo aqui, não há transformação de fato. Mas sabemos que tem que começar por algum lugar. Então, se nós estamos falando aqui ouvindo, um dia certamente habitará o nosso coração com mais força, com mais veemência, para que nós possamos promover todas essas mudanças que Emmanuel coloca aqui em todos esses setores. Então, nós estamos falando sobre o conhecimento espírita, né? E muitos dos que estão nos ouvindo se questionam
Como adquirir o aprendizado através deste conhecimento espírita? Muito bem. Como adquirir esse aprendizado? Normalmente a gente acha que a gente aprende só nos livros, né? E no Espiritismo não é diferente. Nós temos, só aqui hoje nós já lemos Emmanuel, Leon Denis, André Luiz, todo esse estudo preparado, embasado nas obras de Allan Kardec. Então nós sabemos que realmente o estudo faz parte, não tem como. Quem quiser adquirir o conhecimento espírita, muita leitura. Hoje nós temos muitas palestras, vídeos, programas, há um manancial aí à nossa disposição nas redes sociais, no YouTube. Então, nós temos muitas fontes de conhecimento teórico, mas Espiritismo também significa trabalho. Então, esse aprendizado, ele se dá por meio do trabalho, da responsabilidade com os nossos compromissos e com os nossos deveres. E mais do que isso, o aprendizado do Espiritismo, ele vai se dar na nossa vida à medida que nós tomamos consciência, olha lá, o despertador de consciências, à medida que nós vamos tomando consciência dessa necessidade de nos melhorarmos, e verdadeiramente praticarmos o autoconhecimento e nos esforçarmos para combater tudo aquilo que ainda há de mal em nós. E, sobretudo, de frutificar aquelas virtudes que já estão dentro de nós também, como sementes. À medida que nós vamos nos esforçando, que nós vamos modificando os nossos pensamentos pelo conhecimento, pelo aprendizado que nós adquirimos com as leituras, com aquilo que nós ouvimos, nós vamos modificando a nossa maneira de pensar. A partir do momento que nós modificamos o pensamento, nós começamos a modificar também as nossas palavras e, o que é mais importante, os nossos comportamentos. Aí sim nós podemos falar em aprendizado da doutrina espírita. Então, em cima desse tema de aprendizado, conhecimento espírita, eu te questiono. A doutrina espírita, ela aponta ao indivíduo um caminho seguro que ele deve seguir ao longo da sua evolução? Sim, essa resposta é muito fácil, é um caminho muito seguro. E quando a gente compara esse caminho, vamos supor que a gente vai fazer uma viagem, não é, Lu? E a gente não conhece o caminho, não tem GPS, imagina como que a gente vai por esse caminho. A gente vai numa tensão danada, a gente vai insegura realmente. Agora, quando você tem um norte, que é justamente a vivência de Jesus, é Jesus o nosso caminho, a nossa verdade, esse modelo, esse guia que nós temos, não tem como não ser um caminho seguro. É o caminho da vivência dos ensinamentos de Jesus, a partir do esclarecimento que nós temos dos Espíritos amigos sobre esses ensinamentos que nos esclarecem, que nos facilitam e nos guiam nessa jornada. E pensando nisso, nós lembramos aqui uma mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8 do Espírito Lázaro, que vai falar para nós sobre a lei de amor. Vai falar sobre o amor. É esse o caminho seguro. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Olha lá o que nós falamos no começo. Primeiro os instintos, depois os sentimentos. Então, aquele sensualismo a que se referiu Leon Denis tem muito a ver com isso. E é esse amor que vai resumir essa doutrina de Jesus e esse caminho seguro que nós temos em nossa vida. Em sua origem, o homem, o ser humano, só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. Então, instintos, sensações e sentimentos. 3 degraus que nós vamos subindo. E o ponto delicado do sentimento, aí o auge do sentimento, é o amor. Mas não o amor no sentido vulgar do termo. Esse é que nós estamos acostumados ainda. Mas esse sol interior que condensa e reúne
em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue, assim, as misérias sociais. Essa mensagem continua, mas esse trecho é extremamente esclarecedor. O amor substitui a personalidade. Não sou mais eu, somos nós. Essa é a grande mensagem do Cristo para nós e o nosso grande ideal, nosso lema, nossa meta no caminho com Cristo à luz do Espiritismo. É isso? Larissa, obrigada por mais esta conversa, por mais esse esclarecimento, esse tema muito importante abordado neste momento. Obrigada por estar aqui conosco, contribuindo com os seus conhecimentos. Eu que agradeço. Nós chegamos ao final deste programa. Nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa. E se você gostou, curta e compartilhe.